E mais um jogo de impacto da temporada, o Grêmio foi até o Morumbis e não conseguiu nem sequer competir contra a equipe do São Paulo. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre os espaços aproveitados pelo tricolor paulista que o Grêmio não conseguiu marcar e assim foi superado em terras paulistas. Gente, primeiro, aquele convite clássico, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta. Tudo isso é muito importante, além de compartilhar, porque faz esse conteúdo ter cada vez mais qualidade e chegar em cada vez mais pessoas. No vídeo de ontem, a gente tentou prever aquilo que poderia ser o enfrentamento entre Grêmio e São Paulo lá no estádio Morumbi, um jogo que tinha tudo para ser equilibrado, mas não foi dessa maneira. Todos aqueles espaços que a gente comentou aqui dentro do canal, que o São Paulo poderia aproveitar, eles foram aproveitados pelo tricolor paulista. Teve uma escalação um pouco diferente, uma escalação bem modificada, com a entrada do Lucas Moura dentro do time e a saída do Arboleda. E por outro lado, todos aqueles espaços que nós falamos que o Grêmio poderia aproveitar contra a equipe do São Paulo, eles não foram aproveitados. E a partir de agora a gente vai conversar, como sempre, com um campinho tático, algumas imagens para ilustrar o que foi a partida muito ruim do Grêmio ontem lá no Morumbi. Bom, gente, começando com aquela que foi a escalação inicial da equipe do São Paulo e também da equipe do Grêmio, né? O técnico Luiz Castro manteve a estrutura com o Noriega, com o Edenilson aqui, com o Arthur, depois o Almuso na ponta esquerda, o TT na ponta direita, Carlos Vinícius e essa linha defensiva tendo o Balbuena como titular. Depois saiu o Edenilson, né? Entrou o William nessa vaga aqui e aí teve uma troca, o Arthur veio pro lado direito e o William foi ali pro lado esquerdo, mas a estrutura se manteve a mesma, por mais que a característica dos jogadores tenha mudado. A troca que foi feita ainda no primeiro tempo, diga-se de passagem. A mudança principal foi no São Paulo. São Paulo abriu mão dos 3 zagueiros, ele tirou o Arboleda e colocou o Lucas Moura. E aí fez esse losango no meio campo aqui, tendo o Danielzinho como primeiro volante, o Marcos Antônio pela esquerda, que para mim foi o melhor jogador da partida, tanto de Grêmio quanto da equipe do São Paulo. Bobadilha aqui pelo lado direito, que depois foi substituído pelo Pablo Maia. E aí teve uma troca, né? O Danielzinho veio para cá e o Pablo Maia, que entrou na vaga do Bobadilha, desceu para ser o primeiro volante. Mas esses jogadores, todos eles aqui alternam muito de posicionamento. Lucas como a ponta desse losango, esse camisa 10 quase, né? Quase com armador. Luciano por aqui, com muita liberdade para se movimentar. E o Caleri sendo o centroavante, jogando um pouquinho mais deslocado pela esquerda, claro que às vezes centralizando pela movimentação do Luciano. Os dois laterais, Lucas Ramon pelo lado direito e o Enzo pelo lado esquerdo. Vocês têm os dois zagueiros aqui, ambos com muita qualidade para sair jogando. Bom, mas quais foram aqueles espaços que a gente conversou no vídeo de ontem que o São Paulo soube aproveitar com maestria? Vou acompanhar na tela aqui, vou botar pra gente ver. Esse espaço aqui, ó. Vocês vão lembrar que no vídeo de ontem a gente comentou sobre isso aqui, ó. O quanto o Noriega teria dificuldade de marcar os dois lados, de fechar essa linha de passe aqui e de também fechar essa linha de passe aqui. A gente sabia que isso podia acontecer. E o Crespo, muito inteligente, não colocou só o Caleri, porque a gente imaginava que com 3 zagueiros jogaria o Caleri aqui nesse espaço onde está o Lucas e o Luciano, seriam as duas opções na entrelinha, mas o Crespo mudou. Ele colocou o Lucas caindo um pouquinho mais aqui pro lado esquerdo e o Luciano caindo um pouquinho mais ali pro lado direito para ocupar esse espaço aqui, as costas do Arthur, ao lado do Noriega e à frente do Wagner Leonardo, além do lado do Marlon também. Para quê? Para gerar dúvida de quem tem que marcar o Luciano. É o Marlon que tem que fechar e abrir o espaço para o Lucas Ramon passar aqui pelo lado? É o Wagner Leonardo que tem que fechar aqui e abrir espaço para o Caleri? Ou até mesmo para um meio-campista, a gente vai ver na sequência isso? É o Noriega vindo aqui fechar e abrindo a possibilidade de passe do Danielzinho direto no Lucas Moura? É o Arthur que tem que descer aqui e vir fechar e aí deixar um pouco de espaço para o Bobadilha? Tudo isso foram questões que incomodaram bastante o Luiz Castro, porque o Grêmio não conseguiu de nenhuma maneira anular essa jogada aqui do São Paulo. O São Paulo fazia com que a bola chegasse no Danielzinho, ou quem for o primeiro volante, às vezes foi o Pablo Maia, às vezes foi o próprio Marcos Antônio e às vezes o Bobadilha enquanto ele esteve em campo. O São Paulo fazia essa bola chegar muito fácil no Danielzinho, porque o Carlos Vinícius era facilmente batido. Ele pressionava o Alan Franco e a bola rapidamente chegava aqui no Danielzinho. Chegando no Danielzinho, o que tinha que acontecer era alguém tentar pressionar. Seja o Edenilson para tentar compensar um pouquinho, seja o Noriega para tentar compensar um pouquinho, seja o Arthur para tentar compensar um pouquinho. Quando eles andam, esse espaço aqui fica cada vez maior e aí tem muita tranquilidade para conseguir se movimentar. A gente vai acompanhar nas imagens que eu vou estar deixando na tela agora para vocês quantas vezes esse espaço apareceu.
esse quadrado atrás do Arthur, à frente do Wagner Leonardo e do lado do Marlon, principalmente pelo lado esquerdo, mas ele também aconteceu algumas vezes aqui pelo lado direito. Tem um passe dado pelo Marcos Antônio de perna direita, que chega no Lucas, que depois o Lucas acaba errando a continuidade da jogada por um erro técnico, né, da jogada, mas que o Luiz Castro vai à loucura, porque é um passe do Marcos Antônio, que eu vou até botar a bola no pé do Marcos Antônio aqui, pra gente ter um pouquinho mais de tranquilidade, aqui, ó. A bola chega no pé do Marcos Antônio e o Grêmio tá todo em linha. O Grêmio tá posicionado, o Grêmio tá certinho, assim. É tudo uma questão de fechar o passe, de não deixar com que esse passe aconteça. E o Grêmio, que foi muito passivo no jogo de ontem, é verdade, deixa com que esse passe infiltre essa linha e chegue no Lucas, que tinha também o Luciano, o Bobadilha e o Danielzinho. Estavam todos esses jogadores, a gente vai estar acompanhando na tela, todos esses jogadores nesse setor do campo aqui, com a possibilidade de continuidade, geraria uma oportunidade de gol para a equipe do São Paulo, que por sorte não terminou em mais um gol. Mas o São Paulo, com muita tranquilidade e naturalidade, e isso se deve muito à passividade do Grêmio na marcação, conseguiu explorar esse espaço aqui, como eu disse. A gente vai estar acompanhando nas imagens as várias vezes que isso aconteceu. Vamos falar do lance do gol? Do lance específico do gol? Eu vou estar deixando na tela para vocês aí o lance destacadinho do gol, como é uma atração do Caleri para o Wagner Leonardo, para que tenha um ataque nas costas. A gente falava bastante sobre isso no vídeo de ontem, né? Falava bastante mesmo sobre isso no vídeo de ontem, em relação ao posicionamento dos jogadores, a como o São Paulo é um time que tenta atrair para abrir espaço às costas, e dessa vez ele fez isso muito bem, porque o Wagner Leonardo estava posicionado aqui, o Luciano estava um pouquinho mais para a esquerda, o Caleri estava por aqui, né, ocupando esse espaço, o Balbuena um pouquinho mais para cá, Noriega como primeiro volante aqui, ocupando esse primeiro espaço aqui, a Musa um pouco mais aberto, Arthur à frente e o Edenilson à frente. Assim. Marcos Antônio se movimentou um pouquinho, Bobadilha estava aqui, a bola chegou no pé do Marcos Antônio. E o Caleri e o técnico Luiz Castro explicou na coletiva que queria que o Noriega descesse entre os zagueiros, algo que ele não fez durante todo o jogo. Como a pressão no Marcos Antônio não estava acontecendo, o Marcos Antônio estava muito livre, o Noriega dá uns passinhos para frente. Quando o Noriega dá uns passinhos para frente, o Caleri dá passos para frente. Quando o Caleri dá passos para frente e está livre nessa zona aqui, o Wagner Leonardo dá 2 passos para marcar o Caleri. Quando ele dá 2 passos para marcar o Caleri, quem ataca esse espaço aqui, que está por aqui, é o Danielzinho. E aí o Danielzinho ataca esse espaço, sai cara a cara com o Everton, e aí o Grêmio, o goleiro do Grêmio acaba cometendo pênalti, esse espaço aparece, o Danielzinho ataca muito bem porque houve uma atração, Marcos Antônio segurou a bola, atraiu o Noriega, o Arthur não fez tanta pressão assim no Marcos Antônio e em ninguém, e aí o Marcos Antônio achou um passe pro Danielzinho, o Balbuena até tenta compensar a linha de impedimento, mas não consegue, e o pênalti acaba acontecendo. E o São Paulo abre o placar. Eu vou analisar muito mais o primeiro tempo, porque o segundo tempo ele é condicionado pela expulsão do Wagner Leonardo, e aí fica muito mais difícil da gente conversar. Ofensivamente, qual a dificuldade do Grêmio? Por que o Grêmio não conseguiu atacar? O Grêmio teve um time muito espaçado, tá? Dentro daquelas ideias, também vou deixar algumas imagens na tela para vocês aqui de alguns momentos, principalmente de um que acho que exemplifica bem o que foi o Arthur dentro do jogo. A gente tinha comentado no vídeo de ontem que o Arthur tem por característica se aproximar do Noriega para receber essa bola. Para receber essa bola no pé e aí fazer o time jogar. Isso gera o quê? Falta de opção de passe aqui na frente. O Edenilson, em vários momentos, ele ocupa esse espaço. O problema do Edenilson, ele é técnico. O Edenilson, ele tem algumas dificuldades e está passando por uma fase não tão boa. Mas o Arthur opta por ficar aqui, alinhado com o Noriega. E aí, muitas vezes, esse espaço aqui, ele surge. A gente destacou no vídeo de ontem. Esse espaço surge sem que nenhum jogador do Grêmio ocupe, porque o Amusa está um pouco mais para cá, preocupado em atacar esse espaço aqui, e o Marlon está muito aberto. O Arthur não andou um pouquinho para frente, assim o Grêmio teve muita dificuldade, porque com o Noriega com a bola aqui e o Arthur próximo para tentar receber esse passe, né, para tentar jogar, fazer uma combinação um pouco mais curta, facilita a marcação do Bobadilha, que chega perto, facilita a marcação do Danielzinho, facilita a marcação do Marcos Antônio. É só esses jogadores embolarem aqui, que aí o Grêmio passa a não ter muita possibilidade de passe, tem que fazer ela circular de um lado para o outro e acaba não conseguindo dar nenhum tipo de passe para frente. Um jogo muito ruim, que dadas todas as análises táticas aqui de movimentações, eu vou esbarrar no ponto de vista de passividade, que é um ponto a ser analisado no time do Grêmio. Por que eu falei de passividade? Falei de passividade porque o meio-campo do Grêmio é um meio-campo pouquíssimo intenso para marcar. É um time de qualidade, eu acho que isso é inegável. O Noriega tem muita qualidade com a bola no pé, o próprio Arthur também tem muita qualidade com a bola no pé. Mas a chegada do Nardoni talvez entregue isso. A gente olhando no meio campo do São Paulo na partida de ontem, com o Danielzinho,
com a presença do Marcos Antônio e também do Bobadilha, era um meio-campo que botava o pé na bola o tempo inteiro. Todos os jogadores do meio-campo do São Paulo, eles tentavam a todo momento o desarme. E o Grêmio não fez isso. Tanto que no gol, ou melhor, no lance do pênalti que origina o primeiro gol da equipe do São Paulo, o gol marcado pelo Lucas, é uma falta de pressão. O Arthur não pressiona o Marcos Antônio, o Noriega precisa andar um pouco pra frente, e aí todo mundo anda um pouquinho pra frente, o espaço aparece, e aí tem o passe pro Danielzinho. O Grêmio precisa corrigir isso, e acho que a chegada do Nardoni pode corrigir um pouco, mas ele não vai conseguir sozinho suprir toda a falta de intensidade e de capacidade de marcação desse meio-campo do Grêmio, que vem fazendo com que o nosso sistema defensivo fique muito exposto, e uma zaga exposta é uma zaga frágil, é uma zaga que vai vazar. Essa foi a análise da derrota do Grêmio para a equipe do São Paulo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro por 2-0. De novo, muito mais o primeiro tempo, porque o segundo tempo ele fica condicionado por uma expulsão, e aí fica até difícil da gente falar. Final de semana já tem compromisso contra o Juventude, e obviamente aqui no canal vai ter bastante análise e projeções para esse jogo. Curte, comenta, te inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha, tudo isso é muito importante para esse conteúdo ficar cada vez melhor. Continua, que vai ter muito Grêmio por aqui. Valeu!